Tem coisas em Five Nights at Freddy's que vão muito além do jumpscare. Porque por trás dos animatrônicos, por trás da pizzaria, por trás de toda aquela estética infantil, existe uma história que, quando você para pra olhar de verdade, é simplesmente trágica. E The Bite, feito por Foximations, pega exatamente um dos momentos mais cruéis dessa franquia e transforma isso em algo ainda mais desconfortável. Não como uma cena de terror comum, mas como se fosse uma lembrança quebrada, uma memória suja, um trauma que nunca conseguiu desaparecer de verdade. Ok, Sunny, mas o que torna esse vídeo tão pesado? Bom, o que esse vídeo faz não é só recontar um acontecimento famoso da Lore. Ele faz você sentir o peso dele no seu máximo. A estética antiga, a imagem degradada, os ruídos, as falhas, a forma como tudo parece incompleto. Nada disso tá ali só pra ficar bonito ou estético. Tudo serve para passar a sensação de que estamos vivendo fragmentos de alguma coisa horrível. Como se aquela história tivesse sido tão traumática que nem a própria memória consegue organizar ela por inteiro. E é isso que torna o vídeo tão desconfortável. Ele não parece só uma animação, ele parece uma cicatriz que não conseguiu se fechar direito. A tragédia é o centro de tudo. No coração dessa história está a mordida de 83, um dos acontecimentos mais importantes e mais dolorosos de todo o universo de FNAF. Mas quando a gente fala da mordida, não dá pra resumir tudo a só um acidente entre uma criança e um animatronic, porque isso seria simplesmente diminuir o peso do que realmente aconteceu. A mordida não foi um evento isolado. Ela foi o ponto final de um processo de medo, de humilhação, de pressão e de crueldade que já vinha acontecendo antes. Foi o início de tudo. A animação retrata que o menino já vivia com medo, cheio de pesadelos. O irmão mais novo já não estava bem antes daquele dia. Ele era uma criança assustada, sensível, sempre cercada por um ambiente que deveria parecer divertido, mas que para ele parecia muito ameaçador. Enquanto todo mundo via personagens, festas, entretenimento e animação, ele via só o perigo. E isso muda completamente o peso da história, porque ele não entra naquele momento final como alguém neutro. Ele já chega quebrado emocionalmente. Ele já estava vivendo medo muito antes do pior acontecer. E quando uma criança já está nesse estado, qualquer nova agressão pesa bem mais. E então na história entra Michael, o irmão mais velho. E talvez uma das partes mais pesadas dessa história seja justamente essa, porque Michael não age como um vilão clássico. Ele age como alguém que pensa que só está provocando, só zoando, só indo longe demais numa brincadeira. Mas tem coisas que deixam de ser brincadeira muito antes da tragédia acontecer. Quando o medo do outro vira diversão, já deixou de ser brincadeira. Quando a humilhação vira um espetáculo, já deixou de ser brincadeira. Quando você percebe que a outra pessoa está em total desespero e mesmo assim continua, isso já se transformou em outra coisa. E é exatamente aí que a história fica tão cruel, porque Michael não destrói a vida do irmão em um impulso do nada. Ele vai empurrando a situação até um ponto que não tem mais volta. E aqui chegamos no ápice da história, o momento que muda tudo. Um aniversário que deveria ser um marco feliz, mas em vez disso vira o cenário da pior lembrança possível. Michael e os amigos cercam o garoto, levantam ele e colocam sua cabeça na boca do animatronic Fredbear. E o mais desesperador nessa cena é que começa com um riso, começa com um deboche e com brincadeiras, com aquela sensação de superioridade boba de quem acha que está no controle. Só que existe uma grande diferença entre assustar alguém e levar esse medo até o extremo. E quando o Fredbear fecha a boca, não é só o acidente que acontece. O silêncio chega e é a quebra total daquela família. É o fim da inocência. E é o nascimento de uma culpa que nunca mais vai embora. Muita gente olha para essa história só pelo lado da vítima, e com total razão, porque o que acontece com o irmão mais novo é muito devastador. Mas uma camada forte desse vídeo também tá no que isso representa para Michael, porque depois daquele instante, depois daquele dia, a vida dele não pode mais seguir normalmente. Não existe como voltar para casa, olhar para a própria rotina e fingir que nada daquilo aconteceu. Ele participou da tragédia. Ele ajudou a colocar o irmão ali. E mesmo que não tivesse a intenção de matar, mesmo que não tivesse entendido até onde aquilo podia chegar, foi a ação dele que levou ao desastre.
E esse tipo de culpa é uma total prisão, porque não é uma culpa distante, ela não é abstrata, ela não é uma coisa que alguém te contou. É uma lembrança concreta de que você errou. É uma cena que deve voltar na mente repetidas vezes, sempre com a mesma pergunta. E se eu tivesse parado? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse entendido antes? Esse tipo de pergunta não traz paz, só profundo trauma. A forma como essa história transforma o medo e a culpa em atmosfera é incrível. E por que isso funciona tão bem? É porque ele não tenta explicar tudo de uma forma óbvia. Ele transforma a emoção em ambiente. A imagem falha como se a lembrança estivesse se deteriorando. Os ruídos parecem interferência, mas também parecem angústia. A risada, o silêncio, tudo parece tão vívido. Os cortes bruscos passam a sensação de uma mente que não consegue sustentar aquela recordação por muito tempo. E a própria estética infantil se torna perturbadora, porque tudo aquilo que deveria remeter à alegria agora só remete ao momento em que tudo deu errado. O palco, os personagens, o cenário, a festa, as pessoas, nada mais parece inocente. E nesse contexto, o Fredbear deixa de ser só um personagem importante da franquia. Ele vira um símbolo. Ele representa o instante exato em que não dava mais para desfazer nada, o início de tudo. Até ali ainda existia irresponsabilidade, maldade, humilhação, mas ainda existia volta. Depois dali não, depois da mordida, o erro deixa de ser só moral e passa a ser completamente reversível. E eu acho que o vídeo tenta passar isso muito bem, porque ele não trata esse momento só como uma referência à Lore. Não, ele trata como um trauma psicológico, como a origem de uma ferida, como a origem de várias tragédias. E o mais interessante disso tudo é por que isso assusta mais do que muito monstro. O vídeo assusta sem depender apenas do paranormal. Claro que FNAF tem fantasma, tem almas presas, tem toda uma carga sobrenatural. Mas aqui o que realmente pesa é o lado humano. É ver como um trauma gigantesco nasce de algo banalizado, de algo que foi tratado como uma piadinha, de algo que ninguém interrompeu a tempo. E isso é assustador porque é cruel. É cruel porque parece emocionalmente real, parece possível. Às vezes o que mais causa horror não é o monstro, é perceber que o pior começou com as pessoas comuns fazendo escolhas ruins e acaba causando algo irreversível. E o que fica depois da mordida? No fim, o vídeo não tá só falando apenas sobre o momento do acidente. Ele está falando sobre o que sobra depois. O medo que fica marcado, a culpa que apodrece por dentro. A memória que insiste em voltar e a sensação de que certas coisas realmente nunca acabam. Certos pesadelos não dá para se acordar, porque algumas tragédias não terminam quando acontecem. Elas continuam vivendo na cabeça de quem sobreviveu. E no caso do Michael, isso é ainda mais doloroso, porque ele não carrega apenas a lembrança, ele carrega a responsabilidade. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão pesada até hoje. The Bite funciona tão bem porque ele não transforma essa tragédia em espetáculo. Ele transforma em peso, em silêncio, em desconforto, em memória quebrada, em culpa. E no meio de toda a lore de FNAF, talvez esse continue sendo um dos momentos mais fortes da franquia, porque ele não depende só de mistério, ele depende de dor. Da dor de uma criança que viveu aterrorizada, da dor de um irmão que foi longe demais e depois teve que continuar existindo, sabendo exatamente o que ele causou. E às vezes, esse tipo de terror é muito pior do que qualquer criatura escondida no escuro. Bom, eu sou a Pink Sunny e espero vocês na próxima.